Olá a todos, bem-vindo a mais essa cobertura da Bio, da ASCO-GU 2022. Eu, Adriano Gonçalves e Silva, direto de Curitiba, não pude ir comparecer. Estou aqui com meu amigo Andrei, que está lá em São Francisco, ao vivo, participando desse congresso. E vou começar já, Andrei, como é que está a sensação aí, como é que está o clima desse primeiro congresso, né? A gente lembrando que o último congresso presencial que a gente foi a ASCO-GU de 2020, e agora abrindo de novo, vamos dizer assim, os serviços de congresso, a ASCO-GU de 2022 também em São Francisco. Como é que está o clima aí? Está tranquilo? Fala aí. Olha, obrigado, Adriano, pelo convite, é um prazer estar aqui, a gente sempre papeando. O clima está ótimo, cara, as pessoas estavam realmente sentindo falta, vira e mexe, alguém comenta ali no púlpito, né, de realmente dar aula para as pessoas, né, não na frente da tela. Realmente estava todo mundo esperando isso, acho que a interação aqui, que é o que a gente mais pede, está acontecendo aí a rodo, né, a gente bate papo, então acho muito interessante. E a gente tem aqui, ó, até você pode escolher como é que você quer, tá vendo? Você escolhe e você coloca isso, você quer, o cara é chato, você põe o vermelhinho, o cara é legal, você põe o verdinho e assim por diante. Eu imagino que eu, como sendo de Curitiba, vocês iam dizer que eu ia ficar usando o vermelhinho o tempo inteiro, né? Tô até me vendo aí. Você vem com a roupa de vermelho. Bom, então vamos lá, André. Hoje, então, quinta-feira, o congresso começou a todo vapor pela manhã. Hoje é o dia mais de câncer de próstata, né? E eu acompanhei por aqui. Eu achei bastante interessante aquela primeira sessão, que foi uma sessão mais dirigida à PSMA e novos tratamentos direcionados à PSMA. E para quem está em casa, para quem está assistindo, querendo acompanhar, ali eles falaram muitas de novas drogas, ou pelo menos do futuro dos tratamentos de radiofármacos, até de novas outras opções de tratamentos e biomarcadores, né, como opções de tratamento, e eles finalizaram ali tentando exemplificar melhor como usar o PET-PSMA e o PET-FDG como biomarcadores de resposta de tratamento com lutécio, por exemplo, com o estudo do terapia, né? Então, eu achei uma sessão bastante interessante, essa que falou de terapias teragnósticas, vamos dizer assim. E logo depois veio a hora do robô, né? Então, os urologistas, nossos colegas que estão todos apaixonados pelo Da Vinci, né? E a gente tira sarro deles, né, por causa do robô. A segunda sessão foi sobre inteligência artificial e como ela pode nos ajudar a definir tratamento. O que você achou dessa sessão? Os robôs realmente vão invadir a oncologia clínica também daqui para frente? Olha, eu acho que sim, eles vão dar trabalho. Eu, na verdade, acho que eles serão um complemento importante ao patologista, inclusive. A sessão, o estudo, acho que mais interessante, apresentado pelo Daniel Spratt, foi um estudo que acabou avaliando o papel da avaliação da inteligência artificial dentro de uma contextualização de prognóstico e risco dos pacientes com doença localizada para a adição ou não de terapia de deprivação androgênica ou não nos pacientes que fariam radioterapia, tratamento local de próstata. Então, pegaram diversos estudos, né, do NRG para fazer essa avaliação, e 80% deles eram a primeira base, 20 seriam os pacientes confirmatórios, né, em termos desses estudos, e foi muito interessante que eles utilizavam dados clínicos e alguns dados patológicos, eles enviavam alguns cortes da patologia, inclusive digitalizados, né, para serem avaliados aí pela inteligência artificial, e com isso eles prognosticavam os pacientes em relação ao uso, né, à agressividade da doença, e avaliaram retrospectivamente esses pacientes nesses estudos, que tem um follow-up de mais de 10 anos, quando a gente pega todos os estudos, e viram realmente que os pacientes ali, entre aspas, de baixo risco, não se beneficiavam nem um pouco na adição de ADT em praticamente nenhum dos desfechos, né, pelo menos os principais desfechos da doença, que era desfecho de recidiva bioquímica, recidiva de doença, mortalidade por câncer de próstata, e não deu diferença de mortalidade geral. Foi colocado aqui, mas morreu de outras causas, isso incomoda um pouquinho, mas eu acho que é um bom começo para a inteligência artificial. O que ficou um pouco de dúvida, que nem aqui eles falaram, e a gente não conseguiu conversar com todo mundo, né, eu tentei até trocar uma ideia com o Daniel, mas a gente não conseguiu conversar, como é que eles faziam essa avaliação de inteligência artificial? Então, quais eram os dois slices, quais eram os dois fragmentos que eles mandavam para análise, Gleason ou não, um componente maior ou menor, assim. Isso ficou um pouco de dúvida, ficou um pouco cinzento como é que é feito o teste. E outro ponto que eu acho interessante, que não foi levantado aqui, mas eu trago como uma discussão, é qual a preocupação de como é que esse material estaria hoje, em termos de condição para ser avaliado.
Tá? Nós estamos falando aqui de segmentos medianos desses estudos de 10 anos, devem ter peça de arquivo de mais de 10 anos. Então, como é que será que essa peça está no arquivo? Quer dizer, o quanto ela pode ter impactado de uma maneira pior ou melhor para uma análise de inteligência artificial? Então, acho que isso é uma preocupação, eu acho que ainda não é realidade, mas é um caminho muito interessante. Outro ponto que também não foi muito colocado, a gente pode trazer aqui e deixar em discussão, né, de reflexão, é até que ponto a gente vai ter a integração do PET de PSMA nesses pacientes. A pergunta fala, poxa, mas você está falando de prognóstico do paciente versus PET? É verdade, porque se você tiver alguns pacientes, por exemplo, de risco intermediário desfavorável, hoje a gente sabe do valor do PET para esses pacientes e, de repente, a gente já, inclusive, excluiria uma parte de pacientes que podiam ser metastáticos ou linfonodo positivos ou não nesse cenário, que, eventualmente, eu estaria colocando aqui em termos de contaminação de um lado ou de outro. Então, acho que é um bom início, eu gostei bastante, mas a gente está um pouquinho longe de realmente colocar isso na prática clínica. E é uma plataforma comercial, né? E como que isso vai se comparar também com as plataformas moleculares, né? Como Decipher e como Oncotype, por exemplo, porque quando a gente vê o que mais impactou na inteligência artificial foi exatamente isso que você falou, né? Foi a análise do robô, a análise digital da patologia, então mostrou um pouco a deficiência que a gente tem na análise patológica desses tumores. Mas vamos direto ao assunto, André. Então hoje foi dia da apresentação oral de câncer de próstata. Então, como a gente falou ali no nosso Biotox do pré-ASCO-GU, a gente tinha 3 grandes estudos com grande expectativa, né? Um estudo no cenário hormônio sensível e outros 2 estudos no cenário resistente à castração, com tratamento combinado de um inibidor de PARP com a abiraterona. Então, esses 2 estudos é o estudo PROPEL e o estudo Magnitude. O PROPEL, então, é o estudo que combinou a olaparib com a abiraterona, né, ou randomizado, então, contra apenas a abiraterona. E quando a gente conversou no pré-ASCO, nossa grande dúvida era quem eram esses pacientes. E hoje eles apresentaram ali 20% dos pacientes do PROPEL receberam docetaxel no cenário hormônio sensível, então valida um pouco para essa população o estudo. Então ele teoricamente deixa de ser um 302, talvez passe a ser um 301, mais ou menos como a gente estava falando, e poderiam entrar pacientes que tinham feito há mais de um ano atrás um inibidor, um antagonista, um antiandrogênico, mas eles não citam no estudo qual que foi essa proporção, então a gente imagina que tenha sido uma população muito baixa. E o estudo, então, mostrou, apesar de ser o desfecho principal, o PFS radiológico avaliado pelo investigador, eles também mostraram os dados avaliados por avaliação central, que não mudou muito. O hazard ratio, então, foi de 0,66 na análise do intention to treat, né, do desfecho primário, com uma mediana aí de 24,8 meses para a população que recebeu o olaparib mais a abiraterona, contra 16,6 meses. Sobrevida global ainda é um pouco precoce, mas todos os outros desfechos clinicamente relevantes que seriam tempo para novo tratamento, queda de PSA, taxa de resposta, foi favorável para olaparib, qualidade de vida não foi alterada, descontinuação e toxicidade em relação ao olaparib, que seriam ali efeitos cardiovasculares, que era a preocupação da combinação dos dois, não parece ser tão impactante. Descontinuação do olaparib foi relativamente baixa em relação ao placebo. E o estudo Magnitude, que a princípio parece um estudo parecido, mas embora um pouco diferente, né? E a Celeste Gano, que fez a discussão, tentou mostrar um pouco isso, a diferença entre os 2 estudos. O estudo Magnitude randomizou, então, a niraparib mais a abiraterona contra a abiraterona, mas aí numa população HRR positiva, ou seja, os pacientes que tinham deficiência de enzima de reparo de DNA, porque nos pacientes negativos foi dado como futilidade, então esse braço do estudo foi descontinuado. E os números para essa população do Magnitude foi muito parecido, né? Então o hazard ratio também foi bastante semelhante ao hazard ratio do PROPEL, hazard ratio de 0,73 para a sobrevida ali de progressão radiológica, e também os outros desfechos clinicamente significativos também positivos. Como que você acha? Como que você acha que isso vai entrar no Brasil ou até no mundo, no cenário, né? A gente tem hoje o estudo Profound, que aprovou o olaparib nos pacientes resistentes à castração pós um agente hormonal nos pacientes com BRCA1, BRCA2 ou ATM.
como que isso vai entrar, você acha que no cenário para segunda-feira ou para o futuro, qual vai ser o papel dos inibidores de PARP nos pacientes, André? Veja, aqui na discussão houve uma tentativa de a gente selecionar e colocar um nicho de pacientes para usar. Então, eu vou dar uma perspectiva de mais ou menos o que eu acho, que a gente debateu um pouquinho com o pessoal e, na verdade, o que a conclusão trouxe e o que eu acho que na prática isso deve mudar ou não. Bom, e claro que nós estamos falando do cenário ideal. Vamos dizer que amanhã, na segunda-feira, na verdade, a gente vai ter acesso a qualquer um desses tratamentos. Bom, como você muito bem colocou, Adriano, são estudos muito parecidos, mas completamente diferentes em relação à sua população. Isso principalmente porque o estudo Magnitude acabou excluindo os pacientes que tinham ausência de mutação por futilidade, porque até naquele momento eram os mesmos pacientes nesse sentido, mas eles foram excluídos por futilidade. Outra diferença que a gente tem nos dois estudos foi o tipo de análise realizado para as mutações. O estudo Propel foi feito apenas com biópsia líquida, ctDNA. No estudo Magnitude foi feito biópsia líquida e tecidual, e a gente sabe que isso, por exemplo, pode já dar uma certa diferença, onde eventualmente eu posso ter uma biópsia líquida negativa, mas o paciente tem uma mutação que não foi pega na biópsia líquida. Então, isso pode contaminar, entre aspas, a população dita negativa e talvez minimizar aquela negatividade verdadeira. Então, isso é muito importante entre os dois estudos. O tipo de análise, até uma discussão um pouco até feia aqui em termos de bate-papo entre algumas pessoas da plateia e os debatedores, acho que foi muito deselegante, né, a resposta, porém, isso faz sentido completo, porque você pode realmente contaminar uma população, entre aspas, que era negativa e que na verdade não é. Existem alguns pacientes que têm essa mutação. Outro ponto é o tipo de mutação que a gente encontra. E os estudos eles diferem e discutem sobre isso, né? Não se a mutação é monoalélica, bialélica ou perda da homozigosidade. Às vezes é igual, às vezes pode responder mais ou menos, isso a gente não tem. Então, assim, é um pouquinho difícil a gente colocar esses pontos. Bom, colocando isso, uma outra diferença que a gente tem no Magnitude no estudo Magnitude, os pacientes poderiam receber tanto docetaxel quanto o novo agente hormonal no cenário sensível. Só que não foi colocado quantos pacientes receberam, tá? Então, isso ficou em dúvida, mas isso é um ponto diferente. Sobre os dados, foi colocado que eventualmente a combinação de olaparib e abiraterona talvez não seja o suficiente, sem dado de sobrevida global, para a gente realmente colocar na população como um todo. E na discussão levantou-se que eventualmente os pacientes que são mutados, por terem um prognóstico muito pior, esses pacientes eventualmente deveriam receber a combinação, porque tem um prognóstico pior. Eu, particularmente, os colegas que a gente discutiu aqui, particularmente não têm essa mesma impressão. A gente ainda acha que os dados são relativamente frustros, é um tratamento caro, é um tratamento que, querendo ou não, tem uma toxicidade relacionada, não tem um impacto importante em relação à qualidade de vida, né? Tudo bem, não piora, mas também não tem nenhuma melhora. Lembrando que os estudos, um deles, os pacientes não eram sintomáticos, mas os outros pacientes eram sintomáticos e não teve uma melhora em relação a isso. E a gente fica nessa discussão se o biomarcador é ou não é importante nesses casos. Então, eu acredito que realmente ainda não tenha nada que traga para isso essas combinações nos próximos dias. Tem um detalhe muito importante, que esse dado de sobrevida de progressão radiológica ou radiográfica ainda é muito cru. A gente quer sobrevida global nesse cenário. Nós temos o estudo ACES, que é um estudo randomizado de fase 3, que avaliou também a abiraterona com ou sem a apalutamida, numericamente, com redução de risco extremamente semelhante ao estudo Propel, tá? E é uma população também não selecionada, né? Tem e não tem mutados dentro daquele grupo de pacientes. E o que a gente vê nesse estudo é uma mediana de 23 meses, próximo aos 26, 27 meses da avaliação do investigador versus 16 meses, que é bem o número do Cougar 302, inclusive, né, 16,5 meses. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. E o outro ponto mais importante provavelmente o que a gente vai discutir agora vai deixar a gente muito confuso, né, porque não só a gente vai discutir o Aracens, mas já desde 2017 a gente já usa um novo agente hormonal no cenário sensível à castração, pelo menos no mundo ideal. A gente sabe que isso na verdade não se replica, nos melhores lugares em torno de 30% a 40% dos pacientes recebem terapia intensificada, mas de uma maneira geral, se os pacientes têm acesso e podem receber, essa combinação no cenário recente de castração, ela, às vezes acaba ficando uma discussão algo fútil, né? Porque exatamente. Esse paciente já recebeu previamente, vai ser importante ver essa análise no Magnitude, na verdade. Eu acho que aí sim, pegar o paciente que já recebeu o novo agente hormonal no cenário sensível, esse subgrupo de pacientes, se for muito pequeno, a gente vai perder, claro, qualquer tipo até de levantamento de hipótese, mas pegar essa população de pacientes e avaliar, porque provavelmente é uma discussão que talvez chegou um pouquinho tarde, né?
No magnitude, eles citaram ali na tabela, 3% recebeu um novo agente, um antiandrogênico, no cenário resistente à castração não metastático, só 3%, então dificilmente você consiga impactar isso daí. E só para finalizar desses dois estudos, quando desculpa só te interromper, mas é que era permitido que ele utilizasse a abiraterona até 4 meses antes. Então tinha isso, mas eles receberam no sensível também, e esse número eles não falaram. Esse número ficou em aberto. Exatamente. E quando saiu o resultado de sobrevida global, o quanto que você acha que o crossover, considerando que a gente tem o Profound aprovado, quanto você acha que o crossover vai impactar? Você vai exigir um crossover obrigatório para ter essa análise? Porque o estudo foi feito porque se entende que a abiraterona aumenta a sensibilidade dos inibidores da PARP. Esse é o ponto de vista teórico do desenvolvimento do estudo. É sinérgico ou é aditivo? E talvez é o crossover que vai nos dizer, e eu não sei o quanto que a gente vai ter de crossover nesses estudos. Né? Concordo com você, isso é importante, mas assim, a abiraterona foi sinérgica para o olaparib, não foi sinérgica para niraparib, então isso é estranho. Eu acho que a gente ainda sabe pouco sobre o inibidor de PARP. O niraparib é mais potente que o olaparib, então a gente fala, poxa, mas como é que pode, né? Se eu tenho alguém que está aumentando a sensibilidade, tem uma droga mais forte, eu não consigo. Por outro lado, a gente não pode falar só em potência em relação aos inibidores de PARP. A gente tem que falar sobre a seletividade. Então, muitas vezes o que a gente tem é o tipo de ligação e a seletividade dessa ligação, que pode fazer com que você pode até não ter uma potência tão boa, mas se você é muito menos seletivo, por exemplo, como o olaparib, por exemplo, como o talazoparib, possivelmente você pega algumas outras vias que a gente não discute muito também, relacionadas à via de reparo, e talvez essa ausência de seletividade possa ter uma importância. O niraparib, por exemplo, é um pouco mais potente, mas ele é muito mais seletivo. Então, talvez realmente ele possa fazer um efeito muito melhor lá no BRCA2, em alguns pontos específicos, mas perde quando faz em uma população não tão selecionada. Então, eu acho que a gente precisa aprender muita coisa. São 2 estudos que deixaram mais perguntas do que respostas. Exatamente. Então vamos voltar um pouquinho no cenário hormônio sensível, né? O estudo Aracens, que talvez seja o estudo mais esperado da ASCO-GU, que ao meu ver é um estudo muito elegante, um estudo muito bem feito, né? Então um estudo que abre para uma população completa, então a população de câncer de próstata hormônio sensível, tanto pacientes de novo quanto pacientes metacrônicos, vamos dizer assim, né, que tiveram metástase pós o tratamento da doença local, em que receberam, então, ADT e docetaxel, como no estudo Charted, né, por exemplo, e o Stampede, e receberam ou não a adição da darolutamida, que é um antiandrogênico, talvez aí o mais puro dos antiandrogênicos, é o mais novo dos antiandrogênicos, teoricamente um pouco mais seguro do ponto de vista de efeito colateral. A darolutamida começou, então, junto do tratamento, então teve uma parte até de overlap, uma preocupação um pouco de toxicidade, que não parece que teve muito impacto, né, e essa era uma coisa que a gente se preocupava, lembrando que o Enzamet e o Titan, que usaram pacientes com docetaxel era sequencial, não era concomitante, então a gente tem esse dado concomitante aqui. E o dado que eu estava mais esperando do que a gente conversou na terça-feira eram as terapias subsequentes, né? E o que a gente viu é que o braço placebo do Aracens, 75% recebeu um novo tipo de tratamento, então um número bastante significativo, e dentro desses 75% deles recebeu ou a abiraterona ou a enzalutamida. Então, você tem um tratamento extremamente eficaz e mesmo assim deu um impacto sobre a vida global bastante significativo, né? A gente tem quase um ano, quase 12% de sobrevida em 4 anos, e a mediana ainda não deu, mas provavelmente ele perto de 1 ano ou até mais de 1 ano, porque a mediana do braço da darolutamida ainda não chegou, um hazard ratio de 0,68, bastante impactante. E todos os outros desfechos, como tempo para resistência à castração, tempo para quimioterapia, foram amplamente positivos para a darolutamida. Eu achei, Andrei, 2 falhas e quero que você comente nisso. 2 falhas, não, 2 pontos que eu acho que o Aracens não responde. Um é como um braço que fizesse só ADT mais darolutamida performaria nesse estudo, né? E como seria se o estudo obrigasse, um estudo nesse desenho obrigasse a fazer docetaxel como resgate, principalmente para o paciente que não tem um perfil para receber a quimioterapia logo do começo. O que você achou do Aracens e como que você acha que ele vai entrar no Brasil
e no cenário hormônio sensível do câncer de próstata? Olha, eu já abro um disclosure, eu realmente gostei bastante do estudo, achei bastante interessante, gostei do resultado, ainda sou cético em alguns pontos, acredito que a terapia tripla, a gente já falou isso, né, a adição de um novo agente hormonal, a químio mais bloqueio androgênico se mostrou positiva, a gente não sabe se a adição de químio ao bloqueio androgênico mais um novo agente hormonal é tão benéfica quanto, então, quer dizer, até que ponto eu não estou resgatando uma eficácia autolimitada da químio, né? Então, na hora que eu dou um agente hormonal, eu estou, na verdade, melhorando aquela eficácia autolimitada da químio. Os dados do PIS, a gente já falou, o PIS, né, ADT, docetaxel com ou sem AB, todo o sistema coxa e retalho, pelo desenho do estudo ser um multifatorial e depois também até pela colocação do docetaxel, mas ele tinha um hazard ratio até menor, 0,75 o hazard ratio do PIS, né, e todos os pacientes com doença sincrônica, tá, os pacientes com doença de novo. Trazendo para o Aracens, a gente tem um resultado assim bastante impressionante, porque ele tem um hazard ratio, que é o mesmo hazard ratio dos estudos de duas drogas, né, então de um bloqueio com um novo agente hormonal, só que ele está usando um braço comparador que é muito mais ativo que o ADT isolado. Afinal de contas, a gente já sabe isso do Charted, que o hazard ratio é 0,75, 0,76 de benefício de ADT mais quimioterapia versus ADT. Então ele já tem uma redução de risco, já tem em torno de 25% de redução de risco, e eu tenho aqui mais 32% de redução de risco em 25%. Então me chamou bastante a atenção essa redução já muito maior aqui. Nós temos pacientes, tanto a maior parte, né, com doença sincrônica de novo, mas a gente tem em torno de 15% de doenças metacrônicas também no estudo, tá? Responde um pouquinho em relação a esses pacientes também. Então, trazendo o que você perguntou aqui sobre a ausência do braço, infelizmente, de bloqueio com o novo agente hormonal, eu concordo. Eu não acho que um estudo desse vai sair, se sair vai demorar muito para a gente ter o resultado, infelizmente uma pena, nós vamos ter que ficar aqui na dependência dessas discussões que a gente tem e na experiência e nos dados de vida real para tentar definir alguma coisa. Eu ainda acho que há uma certa dúvida, porém, com esse dado do Aracens, em cima de um dado do PIS, ele está cada vez mais caminhando que a terapia tripla talvez seja o caminho que a gente tem para a maior parte dos pacientes. Esse é um ponto importante. O ganho foi tanto na população sincrônica quanto metacrônica. O que eu achei aqui que faltou, Adriano, infelizmente, eu acho que até foi meio proposital, é a análise de baixo e alto volume. Eu ia te perguntar essa é a minha segunda dúvida que eu ia te perguntar, o quanto que isso vai impactar e o quanto você precisa disso. Eu imagino que isso vai ser apresentado na ASCO, né, em junho, mas o quanto que isso você acha que vai impactar e vai diferenciar? Porque quando a gente vê o Charted, ele tem benefício só no alto volume, e quando você vê os dados, por exemplo, de enzalutamida, e até da apalutamida, né, os dados de alto risco foram piores, né, o hazard ratio para alto risco foi um pouco pior do baixo risco. O que você espera dessa análise de alto e baixo volume ou alto e baixo risco? Eu espero muito que ela seja feita, que mercadologicamente, óbvio, não há interesse, eu prefiro vender para todo mundo, mas eu acho que ela precisa ser feita porque a gente está aqui realmente tentando achar dados para ver o que é bom, o que não é. Então, acho que essa análise ela é muito importante para ser feita, né? Eu acho que ela tem que ser para realmente nos trazer alguma luz aí, quem que é o paciente realmente que vai poder fazer ou não o tratamento triplo. Agora, um desafio muito grande que a gente vê no cenário ideal, mesmo dados americanos, a gente tem menos de 50% dos pacientes que recebem terapia intensificada com 2 agentes. Agora nós vamos ficar discutindo em fazer 3, quer dizer, acho que até a gente precisa pensar assim, vamos tentar fazer 2 e se der a gente vai para 3, porque realmente... Foi interessante essa parte da discussão. E para a gente não se alongar, Andrei, vamos fechar só rapidinho com o estudo PRESIDE. O estudo PRESIDE é um estudo de continuação de enzalutamida, então pacientes que receberam enzalutamida e que eventualmente progrediram após 13 semanas foram então randomizados a iniciar docetaxel, né, aqueles que eram elegíveis, e continuar ou não a enzalutamida. E eu acho que é um estudo que, teoricamente, ele faz muito sentido. A gente sempre falou da heterogeneidade de doença, das progressões heterogêneas que a gente vê nesses pacientes. Então, talvez faça sentido. Se a gente continua ADT, talvez manter o antiandrogênico, talvez faça sentido.
Agora, os números dos estudos foram muito ruins, né? Pelo menos ao meu ver, um benefício de sobrevida livre de progressão, que foi o desfecho escolhido aqui, de 1 mês e pouquinho, né? Aí você vai correlacionar a toxicidade financeira disso, né? Você vai manter a enzalutamida durante 9, 10 meses em média, para ter um benefício de 1 mês. Eu achei que, sinceramente, Andrei, faltou uma análise de biomarcador aqui, né? A gente sabe que essas progressões não necessariamente são progressões fora do eixo androgênico, e talvez tenham progressões que tenham mutações no receptor e que a enzalutamida provavelmente não tem papel nenhum. Eu achei que faltou isso, e eu não vi dos autores que isso vai ser feito no futuro, né? Mas eu acho que era o que talvez precisaria. Eu não acho que esse é um estudo que a gente vai usar no dia a dia, mas talvez se a gente tivesse uma subpopulação com biomarcador, talvez fizesse sentido marcar. Não sei se você teve também essa mesma impressão. Olha, se a gente tivesse junto, a gente falar que a gente tinha combinado, Adriana, a percepção é 110% a mesma. Eu acho que primeiro, é um estudo que a gente pode trazer estatisticamente significativo, clinicamente insignificante. É um estudo que não deve ser levado para a prática. Parênteses, aqui a discussão falou que não, foi importante e tal. Gente, de maneira nenhuma. É um estudo que não deve mudar a prática de maneira nenhuma. Agora, a gente já fazia, como você bem falou, né? A gente não tirou a DT, né? A gente não tinha só porque é baratinho, só porque antigamente fazia orquectomia e ficava. Qual estudo que até hoje a gente randomizou para um cara continuar a DT e adicionar alguma coisa, mas eu parar a DT e não fazer, ou medir testosterona, ou seja o que for. Aqui teu raciocínio, como você falou, é verdade, né? Eu concordo com você. Então, assim, não é porque o estudo é ruim, não é porque o estudo, não digo que o estudo é ruim, o estudo é muito bom, não é porque o estudo foi negativo que a gente deveria jogar fora tudo. Eu acho que o ponto que você levantou, que é do biomarcador, é fundamental, porque é possível que uma fração destes pacientes tenham realmente benefício com o uso de uma combinação de droga. Então, potencialmente, se a gente conseguir avaliar essa heterogeneidade tumoral, a presença ou não de alguns biomarcadores para resposta para um ou para outro, é possível que uma fração de pacientes tenha realmente um longo benefício de adição, até mesmo quando a gente está adicionando uma droga com um mecanismo de ação diferente da outra. Né? Às vezes a gente precisa trocar o remédio, às vezes a gente precisa manter para controlar uma parte de clones da doença e adicionar um mecanismo de ação diferente para isso. Veja, não é diferente do próprio raciocínio do estudo Peace que a gente no LACOG está aí tocando, acho que você aí tem vários pacientes já randomizados, que a ideia é fazer enzalutamida, por exemplo, aqui não é uma continuidade, né, mas enzalutamida com ou sem o rádio 223, quer dizer, a ideia é tentar atacar clones diferentes, mecanismos de ações diferentes. Então, acho que o estudo é ruim, não deve ser colocado em prática, porém deveria ser estudado para ver quem é a população que se beneficia. Até porque tem muita... Talvez até para fechar o ciclo da nossa conversa, eventualmente fazendo essa análise molecular, a gente pode identificar alguns pacientes que tenham progressão baseada em deficiência de enzima de DNA e que possa se beneficiar de um PARP, que possa se beneficiar de uma sequência mais inteligente. Então, a gente fecha muito essa conversa na necessidade que a gente já vem falando há anos, né, de biomarcadores para tentar entender qual é o melhor sequenciamento, qual que é a melhor ordem aí dos players, e tem muitos players vindo por aí. O Rapid Session de hoje mostrou um pouco isso. Andrei, curta aí São Francisco, amanhã então vamos para tumores uroteliais, e aí depois de amanhã fecha com câncer de rim. Semana que vem você está aí, dia 12, nós vamos se reunir todos juntos lá em São Paulo, fazendo o nosso ASCO-GU review aí com convidados estrangeiros e os convidados nacionais, para todo mundo que acompanha a Bio. Grande abraço, Andrei, e até a volta. Obrigado, tá fazendo falta aqui, meu parceiro. Grande abraço. Falou.